Olá, gente linda, gente próspera, pessoas douradas, povo amado, tudo bem com vocês? Eu já estava morrendo de saudade de vocês, gente. E hoje eu estou aqui celebrando mais um podcast desses que deixa a gente arrepiado, desses que fazem a gente pensar, porque o Casa de Noca é sobre isso. E eu estou hoje aqui, meus amores, com 3 convidadas maravilhosas. Eu vou começar pelas pequenininhas, tá? A primeira é a Noca, que eu queria apresentar para vocês. Noca, maravilhosa. Olha o vestidinho. Noca vai ficar aqui com a gente no podcast agora. A segunda é a minha Mini-Min. Gente, eu tô apaixonada. A minha Lego. Olha, eu tô apaixonada por elas. Ginarte, obrigada. E a terceira, tão importante, com um assunto maravilhoso, é a nossa convidada Luciana Lemos. Luciana, um prazer enorme. Luciana é conselheira tutelar e veio aqui hoje falar sobre as dores e os amores de ser uma conselheira tutelar, que não é fácil, gente. Pega as dicas, eu espero que vocês aproveitem e que a gente seja um canal de luz na vida de vocês. Luciana, bem-vinda, meu amor, muito obrigada, é uma honra te receber aqui. Eu sei da sua trajetória, eu sei o quanto você é importante naquilo que você faz e eu gostaria muito de falar sobre o amor que a Luciana tem à profissão. Gente, eu fiz um pequeno poema porque eu sou dessas, eu gosto. O amor ao próximo começa onde termina o ego. Mas até onde vai o amor entre as pessoas? Muitas vezes, só até onde não dói, não exige, não cobra sacrifício. Diga-se aí os bebês reborn, né? Amamos com limites, com quem põe cercas em volta do coração. O verdadeiro amor, no entanto, atravessa fronteiras, enfrenta desconfortos e não mede o retorno. Amar de verdade é estender a mão, mesmo quando não há aplausos. É cuidar, mesmo quando não há troca. Eu falo hoje aqui com Luciana Lemos, conselheira tutelar, mãe de 5 filhos, avó e esposa. Luciana tem tanto amor no coração, gente, e ela vai contar pra gente. Mais uma vez, bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. É uma honra, né, estar aqui para poder acrescentar, ajudar a trazer o entendimento, né, a muitas famílias que, às vezes, por falta de entendimento, Sim. ela negligencia o filho e a sua casa. Então, o Conselho Tutelar, ele é uma porta de entrada, né, Sim. para a proteção à criança e adolescente. Eu costumo dizer que é um pilar. Isso. Né? É um pilar para muitas famílias. Eu gostaria de começar, Luciana, te perguntando quais são os maiores mitos que você desmistificasse, os maiores mitos sobre o Conselho Tutelar. Então, um mito é que o Conselho Tutelar, ele tira criança da mãe e do pai, da família, né? Isso é mentira. Muitas das vezes, às vezes eu tô na rua fazendo uma visita e eu passo por um lugar que tem criança, aí eu vejo, né, ali aquele responsável falar assim, ó, vai te levar, ó, tá vindo te buscar. E Quase um velho do saco da nova geração. isso aí, né? Aham, porque antigamente era a mãe, vou te levar pro velho do saco. Praticamente isso, né? Uhum. E isso é mentira. Aham. Nós não tiramos a criança da família, né? O nosso papel é de proteger. Então, quando uma criança, um adolescente, ele tem seu direito violado, a gente entra em ação. E só quem tem o poder de tirar essa criança, esse adolescente da família, é o juiz, né? Não somos nós. Entenderam, pessoal? E o segundo é que o conselho só atende família pobre. Não. Se tem direito violado, seja qual for a classe, o conselho atua. Olha isso, gente, que importantíssimo. Não importa a classe social que você esteja vivendo. Precisando do conselho tutelar, ele atua ali. Que maravilhoso. Luciana, quando e como alguém deve provocar o conselho tutelar? Então, Vamos acender esse. qualquer pessoa ela pode procurar o conselho tutelar. Mas quando? Quando você sabe ou você desconfia que algo ali está errado.
Por exemplo, você como vizinha de muitas crianças, né? Uhum. No seu prédio tem muitas crianças que brincam, e você está acostumada a ver aquelas crianças ali, mas de repente você vê que mudou o comportamento, né? Então algo está errado. Na escola, a criança é acostumada a correr, a brincar, a conversar, e do nada ela fica coada, ela fica calada. Então, tá errado. Alguma coisa tá errada, né? Aí quando você vê realmente que tem aquela negligência, o maus tratos, Sim. o abuso, aí você deve procurar o conselho, né? Quando a criança chega pra gente, vamos falar agora no caso de vizinhos, né? A criança chega pra gente e fala: "Tia", a gente tá ali na área comum. "Tia, papai me bate muito". E mamãe sabe. O que que esse vizinho, essa pessoa que recebeu, o que que ela pode fazer? Procurar o conselho. Mesmo sem falar com os pais, Mesmo nada? sem falar, que é uma suspeita. Ah, Eles não entendi. têm a certeza, mas tem uma suspeita. E essa pessoa é identificada? Ela Não, não precisa ser. não. Ela não precisa ser. Ou ela pode ir direto no conselho e Aham. pede para que não seja identificado, né? Ou ela faz por telefone Uhum. e dependendo da cidade, eu acho que na nossa é o Disque 100. Diz que Não sei sim. das outras, né? Olha aí, gente, É o grava Disque isso. 100. E ali faz a denúncia e é direcionada, a pessoa não se identifica, Ah. entendeu? Gente, então se vê qualquer coisa saindo do controle, conselho tutelar. Se vê assim, olha, procura que aí o conselho tutelar vai investigar junto a essa O família, né? importante é que as pessoas entendam que o conselho, ele é a porta de entrada, né? Que nós estamos ali para ajudar, não para punir. Uhum. Teve uma escola uma vez que suspeitou, né, do comportamento de uma adolescente e me chamou. E, ó, Luciana, a adolescente assim, 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 mudou o comportamento, ela tá mais calada, mais quietinha. O que que eu fiz? Notifiquei essa mãe para ir ao conselho e notifiquei junto com ela. E quando eu cheguei lá, quando a família chegou, e foi junto com o padrasto. E quando a família chegou, eu pedi para falar primeiro com o adolescente, Uhum. né? E ali numa conversa, que você não chega para criança ou para adolescente, bum, pergunta o que você quer saber, Sim. né? Você vai perguntando, tá, você estuda onde? Qual série e tudo mais? Na sua casa, quem é que mora com você? E aquela adolescente, ela foi soltando. Ela foi soltando que ela tentou se matar, que ela... Meu Deus. que ela tentou se matar e que o padrasto abusava dela. Desde que ela tinha 9 anos. Meu Deus, 9 aninhos. Ela estava com 12. Tadinha. Nem cabeça, nem corpinho. Na hora que ela falou, Meu Deus. eu já falei assim, encerra o assunto. Porque a gente não pode, né? E eu botei ela na sala reservada e chamei a mãe. Uhum. E falei pra mãe, muito difícil, foi o momento. Esse, pra mim, é o momento mais difícil. Quando a mãe não sabe e você tem que contar. E a mãe não sabia? Não sabia. Ai, que coisa mais triste. E eu tive que contar pra ela, ali a mãe entrou em desespero, o abusador estava lá fora no conselho. E ela começou a gritar dentro da minha sala. Meu Deus. O nosso conselho fica na sede da guarda. Aham. E os guardas ouviram aquele grito, foi até a minha sala, né? Aham. Procurar saber o que estava acontecendo. E eu fui e falei. Imediatamente seguraram o padrasto e fomos para a delegacia. Uhum. Então, foi importante o ato daquela escola. É. O olhar. O olhar. O observar. Então, se você observa que uma criança mudou o seu comportamento, mesmo que você não tenha certeza, só a dúvida, desde que a gente, né? Resolve. Resolve. Vocês têm os caminhos, vocês Isso, conseguem Isso. ter os caminhos para poder resolver aquilo ali, né? Mas se você desconfiou, gente, pelo amor de Deus, dá esse start, isso é Aí. tão salva vidas. Eu ouvi uma história, Luciana, de uma menina que ela vivia em cárcere privado. Eu ouvi até de uma conselheira tutelar. Ela vivia em cárcere privado e ela era estuprada desde os 6 anos de idade. Ela era molestada e passou a ser estuprada e tal, aquela coisa toda. E vivia, mas essa tinha um consentimento da mãe.
Seu mais... Isso. E aí tinha um muro nessa casa, ela vivia em cárcere privado, tinha um muro aberto assim, e ela pegava uma pedrinha, escrevia socorro, embrulhava naquela pedrinha e tacava naquele buraquinho do muro e caía na casa da vizinha, a pedrinha. E a conselheira tutelar até falou o que um buraco na parede pode fazer na vida, né? Ela viu a luz ali naquele buraquinho, né? Daquele muro. E aí a vizinha começou a ver aquilo e meu Deus, o que eu vou fazer? E realmente começou a notar e aquela pedrinha todo dia era jogada, até que ela foi à polícia, a vizinha, e denunciou. E essa menina... Os pais foram presos e tudo, né? Mas se não tivesse o olhar dessa vizinha, a caridade dessa... Porque muita gente fala assim, não, a gente não pode meter... É igual briga de marido e mulher. Não mete a colher, não sei o que tem que fazer. É porque a sociedade, o ser humano, ele muitas das vezes, ele vê e finge que não tá vendo, né? Faz pouco caso. Faz pouco caso. Mas assim... Eu acho que não pensa que poderia ser um filho. Salvar, entendeu? E salvar. Salvar uma vida, salvar uma vida. De todas as vertentes, né? De uma morte, de um estupro, de uma depressão, de uma vida totalmente destruída, né? Porque uma criança que ela é molestada na primeira infância... Isso aí. Ela carrega um trauma. Se ela não fizer um acompanhamento psicológico... se for um menino, provavelmente ele vai ser um abusador. Eu ouvi isso. Se for um menino, ele vai ser um abusador. Se for uma menina que não é tratada, ela não vai querer se envolver com um homem. Olha isso. O cérebro, né? Um trauma que não foi tratado. Não foi tratado e fica aquilo lá, porque a infância, gente, eu costumo dizer que a infância, ela é terra que a gente sempre volta a pisar. Imagina você voltar a pisar numa tragédia dessa. É uma ferida, e se acontecer algo que não for tratado, é uma ferida que vai sempre estar machucando, né? Sempre machucando, sem cicatrizar, né? Quais são os tipos de casos, Luciana, mais comuns que você enfrenta lá no Conselho Tutelar? Negligência. Abuso. Conflito familiar. Evasão de escola, aquele adolescente que não quer ir para a escola, ou aquela mãe que não tem mais pulso firme. Uhum. E tá vindo cada dia mais com crianças mais novas. Casos de 12 anos, não chega nem a ser um adolescente, porque o adolescente ele é 12 anos completos. Né? E às vezes não chega nem a ser um adolescente, uma criança ainda. E a mãe não tem o pulso firme, eu vim trazer meu filho aqui para você dar um susto no meu filho, porque meu filho não quer ir mais para a escola, que meu filho não quer me obedecer. Mas como assim? Virou bicho-papão, você vai dar susto. Mas como assim, né? Porque ela é responsável pelaquela criança. É a falta do não, né, Luciana? Essa geração, ela não tem o não, né? Não tem o não. Muitas das vezes... o adolescente, né? Fica aquele adolescente rebelde que comete o ato infracional porque não comete crime, né? Adolescente de 12 a 18 anos não comete crime. É ato infracional. Ato infracional. Um adolescente esquartejou uma pessoa não ali. É crime. Não é crime. O que seria crime, né? Para nós adultos, para eles não são. É um ato infracional. E... muitas das vezes ela começa da criança novinha. É o pai e a mãe que não têm autoridade, não têm pulso firme. E eles crescem, sim, sem saber, sem aceitar o não. Uhum. É um não da escola, é um não do trabalho, é um não de uma namorada. E o mundo tá cheio de nãos, né? Isso aí. Então... o berço é muito importante na formação da criança, do adolescente. Eu costumo dizer, Luciana, que o não é amor. Sim. O não, ele é amor, gente. A gente faz o mimo, adula os filhos, mas o não, ele é de uma importância na formação do caráter dos nossos filhos. Pelo menos, assim, às vezes,
você pode até dar aquilo pro teu filho, Uhum. mas um não naquela hora é muito importante. Ceder o tempo todo. É. Hoje as pessoas não querem mais ter trabalho, porque assim, é o que eu costumo dizer, Luciana, ter filhos é muito fácil, você vai ali fácil, né. Não, mas eu digo assim, acho que para mim, na minha opinião, o mais difícil é você formar. É o forma. É o formar aquela criatura, é formar para a vida, formar para ser uma pessoa digna, do bem. Isso para mim é muito difícil. E a criança, ela dá sinais. Isso. E se você não souber, a criança é que forma os pais. Como eu vejo lá. Entendeu? A criança, ela dá sinal. Uhum. Então, se você, nesse sinal que a criança dá, você não faz nada, você não coloca o seu pulso firme ali, sua educação, vai estragar. Vai crescer um adolescente, um homem, uma mulher que vai dar problema aí para a sociedade. Eu tive uma colega, uma amiga, que ela disse que ela foi dar 2 tapas no bumbum, né, do filho, e ele virou-se para ela e falou: se você me bater, eu vou no conselho tutelar. Sei lá. É isso aí. Aí ela falou: eu peguei mostrei para ele a vara da infância e da adolescência. Peguei o meu Havaiana e lasquei nele. Falei: não precisa ir lá não, que eu vou te mostrar aqui. É, porque o ato de bater, né, ela pela lei Riborel, Uhum. né, então se você dá uma surra numa criança, vamos supor assim, que antigamente a gente apanhava de cinto, Sim. né, eu cansei de apanhar de cinto. E amo a minha mãe por isso. E eu também. Eu cansei de apanhar de cinto, mas hoje você perde o seu filho. É. Você perde. Teve uma criança que chegou lá pra mim que a polícia vizinhos denunciou que a mãe estava espancando o filho. E quando você foi ver o contexto, Uhum. você tem que saber, você tem que ter a visão para você entender aquele contexto. Sim. Era uma mãe desesperada, com seu filho de 12 anos, que estava furtando vizinhos. Entendeu? Então ela, no ato, mãe solo, Sim. o pai abandonou, foi embora, Sim. e ela, naquela tentativa de corrigir ele, bateu. Mas bateu bonito, ou feio, né? Uhum. Que ele ficou todo marcado, e a polícia chegou, ela foi presa. Tá detida até hoje. Ah, Já tem mais de 6 meses. Meu Deus! E esse menino? Tá com o pai. Aí acharam o pai. Aí Foi acho... embora com o pai. Ai, gente, coitada dessa mãe. Isso aí. Ai, meu coração. 12 anos. 12 anos. Olha isso. Aí o que faz uma criança de 12 anos fazer isso? É toda uma família desestruturada. É uma falta de alinhamento familiar, né? Isso aí. Que triste, meu Deus. Você pode nos contar de forma anônima sobre o caso mais marcante, assim, que você acompanhou, que você ajudou, trabalhou? Tá. Recentemente, acho que tem um mês mais ou menos, tem outros casos, né? Mas esse Uhum. chegou no... Uma moça me ligou e falou assim, eu tô com um amigo que ele não conhecia essa senhora, não sei como que ela... tô com um amigo, ele tá lá na 54, com 4 crianças que a mãe deixou com ele e ele tá lá na delegacia. Aí eu falei assim, então pede ele pra vir pro conselho, que é próximo. Sim. E ele chegou, um senhor, já de quase 60 anos, 4 crianças, 5, 4, 3 e 2. A mais nova daí ia fazer 2 anos. E ele falou, que a mãe deixou as crianças comigo, falou que ali já voltava, já tem 8 dias. E essa mais nova aqui, quando ele chegou no conselho, eu estava num atendimento. Sim. Quando eu saí, que eu passei por ele, eu vi ele sentado no banco, com as 4 crianças, e elas comendo banana, um saco de banana. Ele estava dando para as crianças. Aí eu fui, chamei ele para dentro do conselho, da recepção ali. E ele falou para mim que a mãe tinha deixado, falou que ia ali e já voltava. 8 dias.
E que a mais nova, a bebê, ela teve diarreia. E ele teve que dar chá de broto de goiaba. E que ela não tinha fralda, não tinha comida. E ele, naquele momento, estava sem gás em casa, sem comida. Meu Deus. As duas crianças que usavam a fralda estavam com uma roupa dele, como fralda, e meu amarrado. Deus. E amarrado com um saco. Meu Eu Deus. falei assim, tá, o senhor tem o telefone dessa mãe? Aí ele me deu o telefone. Tava com uma mamadeira que o bico tava cheio de... Ai, como é que é o nome daquele negocinho preto que dá? Mofo. Mofo. Ai, meu Estava toda pai. mofada a mamadeira. Ah, Aí eu, tadinho. tá, o senhor me dá o telefone da mãe, aí comecei a ligar, e a mãe não atendia. Aí, por fim, ele conseguiu, porque alguém falou que ele estava indo pro conselho tutelar. E a mãe chegou no conselho. Uhum. Aí eu falei assim, olha só, o senhor pode ir pra casa. Ele era doente, tá? Aí o senhor pode ir pra casa, que eu vou resolver com a mãe. Ou eu vou acolher essas 4 crianças. Uhum. Que o meu desejo era acolher, porque eu vi que precisava acolher. Sim. E quando a mãe chegou, e a mãe, é porque eu deixei com ele, fui trabalhar. Eu falei, como assim? Como que você deixa 4 crianças com um senhor que não é nada seu? Uma tua filha passando mal. Não sai daqui sem uma família extensa. Por quê? Porque o acolhimento, ele é de última instância, Aham. né? Eu só posso acolher uma criança ou adolescente se não tiver família extensa. E ela estava trabalhando mesmo? Não tava nada. Tava nada. Ela estava trabalhando em outro lugar. Ah, entendi. Aí eu só posso acolher Uhum. se não tiver família extensa. Eu pensei, vou acolher se eu não achar ninguém. Uhum. Aí eu falei, você tem mãe? Ah, minha mãe mora em Espírito Santo. Tem irmã, tem tia, tem meu pai. Então você liga pro seu pai e manda ele vir aqui. Uhum. Aí o senhor chegou. Mas sabe quando você sente que não é para você ir por aquele caminho? Aham. Já, seu olhar já clínico, a sua intuição Eu aguçada. falei assim, meu Deus, mas... Aí liguei, não tinha vaga no abrigo. Então tá, família extensa e vou acompanhar o caso. Uhum. Aí o avô chegou, assinou o termo de responsabilidade, levou as crianças. Menos de 15 dias. Eu estava na minha casa, meu telefone tocou. Ah, aqui é assistente social do hospital tal. Eu tô com 2 crianças aqui, que uma foi abusada e a outra foi agredida. Ai, meu Deus. Chegou aqui o pai e o avô. E o avô foi agredido pelo pessoal do movimento, porque abusou da menina. Ah, meu Deus. Até então eu não sabia que era, né? Uhum. Aí, Quantos aninhos? essa foi 3 e 2. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, tá, e cadê o pai? Então o pai foi pra delegacia pra fazer o boletim e o avô tá no hospital. E nós vamos precisar transferir essas crianças pro hospital infantil. Eu, tá, então você transfere, vai que eu já tô indo. Uhum. Cheguei no hospital infantil, tava aquela equipe de médicos examinando as crianças. Eu não cheguei perto Uhum. para ver as crianças, eu tava de longe, porque tava a equipe médica, eu fiquei com medo de atrapalhar. Sim. Fiz todo o processo com a equipe social do hospital. Tá, fui para casa, fiz tudo, fui para casa. No outro dia de manhã, quem estava no conselho? O pai de uma das meninas, que estava lá no hospital, junto com umas 2 moças. Aí, quando eu cheguei no conselho, já estava, aí a DM falou assim, a administrativa falou assim, Luciana, esse caso aí é o caso das 4 crianças. Ai, meu Deus do céu. Aí aquilo de meu coração já, quem é o senhor? Eu sou o pai de uma, da que foi abusada. Ai. 3 aninhos. Cadê as outras 2 crianças? Ah, tá na casa de fulano de tal. Chamei o carro do conselho e fui buscar as 2 crianças. Quando eu cheguei na porta da moça, Uhum. era uma área de risco, né? Comunidade. Ela já estava arrumada, pronta para levar as crianças para o conselho, porque o pessoal do movimento falou que não queria as crianças lá. Aí levou as crianças para o conselho. Cadê o avô? Morreu. Linchado. Linchado. Morreu. E eu quero ter, eu quero termo, eu vou cuidar. Não vai. Sabe por que não vai cuidar?
Porque ela já teve que 15 dias atrás. Todos sabem das condições que ela tratava as crianças e ninguém fez nada. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis, Sim, né? Eles estavam coniventes com ela. com certeza. Porque ela deixava com um e com o outro, aí Aham. passava 3, 4 dias fora e eles não fizeram nada. Não fizeram nada para salvar essas crianças desse O que abusador. eu fiz? Fiz o pedido de acolhimento, as 4 foram acolhidas. As 4. Graças a Deus. A menininha de... Na mesma família, não? Não, tá no abrigo. Ah, aqui. estão em abrigo. Estão no abrigo em São João. Ah, Não sim. tinha vaga lá no município, veio para São João. Mas com certeza estão sendo mais cuidadas. Com certeza. E assim, o abuso de 3 não foi de vias de fato, né? Ah, sim. Ele abusou, mas com a mão. Aham. Agora, como é que um avô olha para uma criança, E bateu. uma A neta? outra. Como é que consegue, Deus que me perdoe, mas um infeliz sentir tesão Por uma criança. para uma criança do seu próprio, que não seja de criança nenhuma, mas entenda bem, um avô, aquilo que é fraternal, aquilo que é paternal, aquilo que te protege, olha para aquela criança e fala, nossa, que tesão, Que tesão. que É. miséria é essa que esse ser humano tem isso dentro aí. de si, gente. E esse caso, ele me marcou porque eu, por uns dias, eu fiquei me sentindo culpada de não ter feito isso há 15 dias atrás. Ah, meu Deus, não, mas Eu me você senti fez culpada. o que estava ao É. seu alcance. E fiz o que a lei manda, né? Isso, mas Porque só pode acolher em última instância quando se há família extensa, né? E eu até conversei com o comissariado, falei, poxa, mas se eu tivesse feito isso ali, Luciana, não estava escrito na testa do avô. pessoa. Não estava escrito. Quando porque você não deu tempo nem de identifica, acompanhar. quando você identifica, você consegue esse respaldo da justiça rápido? Sim, Ah, sim. Se eu soubesse, porque eu não pude acompanhar, não deu tempo de acompanhar, uhum. né? Mas se já fosse uma família acompanhada, as crianças teriam ido pro abrigo de imediato. Eu não teria dado essa chance de ir pro avô. Porque até ele era negligente com as crianças. Uhum. Né? Nossa, mas esse caso foi o que mais me marcou. Eu faço noção, porque tá me marcando aqui, gente. Eu faço noção desse sofrimento. Esse foi o que mais me marcou. Os principais desafios, Luciana, enfrentados por conselheiros tutelares aqui no nosso país, no Brasil. No Brasil, eu posso falar pelo meu município? Pode falar pelo seu município, Então, claro. Eu acho que no geral. No município eu tô brincando, mas acho que é no geral. É a falta de estrutura, tá? Muitas das vezes não temos carro, o carro quebra, Ah, meu Deus. não temos telefone, o técnico que muitas das vezes não tem, Uhum. né? E é uma impressora que quebra, é uma falta de material, porque no conselho vai pessoas com estabilidade, vai, mas vai aquelas carentes, Uhum. né? Quando as carentes vão, a gente precisa tirar xerox do documento, Claro. né? E a gente, muitas das vezes... O básico, falta o básico para ajudar Isso. a quem Então, precisa. esses desafios, ele prejudica muito o nosso trabalho. Porque, às vezes, a falta do Imagino. carro, a falta do telefone, porque você não tem como se comunicar com o conselho para fazer o relato daquela criança ou do adolescente. Então, essa é a... E um desafio também que nós temos é a pessoa não entender o papel do conselho. É achar que nós somos inimigos. Isso Uhum. dificulta, entendeu? Não saber o papel, a importância do conselho tutelar na vida da criança e do adolescente. Gente, é muito importante, gente. É muito Eu fiz questão de trazer essa pauta aqui, porque eu acho que o conselho tutelar, ele é o braço direito, esquerdo da justiça, da polícia com relação a crianças. E o que está acontecendo, né? Não só fora do nosso país também acontece, mas aqui no nosso país há uma crescente de jovens infratores, né? Uma crescente de violência e a gente não está falando, né, Luciana, de jovens infratores de comunidade de favela. Não. A gente está falando de jovens infratores com base familiar.
com casa, com tudo direitinho. Houve um caso agora de envenenamento. Uma amiga envenenou outras 2 amigas por ciúme. Famílias boas que se conheciam, né? É claro que isso tudo tem a ver também com a internet, né? Na palma Muito da que nossa, que influencia influencia. o TikTok, né? Isso, que influencia a nossa geração. Eles têm tudo ali na palma da mão. Como atirar, como fazer Como fazer uma uma bomba? Te ensina a bomba, fazer uma bomba. como envenenar essas jovens que eu estava até estudando, né, para poder vir falar com você. Essa menina pesquisou sobre arsênio. Como Olha aí. envenenar a amiguinha por ciúme. 3 jovens lindas, Sim. com ciúme de um rapaz. Você vê, com o futuro todo pela frente. Poderiam fazer ter o rapaz que quisesse, Isso- né? Que a gente sabe que na adolescência a gente se apaixona 500 vezes. Toda hora é um amor. Ai, eu tô apaixonada pelo meu amiguinho. Ai, ele é tão bonitinho. Até a gente se apaixonar mesmo, a gente tem essa ilusão. A menina geralmente tem essa ilusão, né? O mais bonitinho da turma, aquele que é mais descolado. Então, assim, Então, eu vejo isso como lá atrás, uhum, o não a falta do não. que não recebeu. Uhum, Ó, eu tenho uma filha agora tem 5 anos, a Radassa. Ela não gosta de competir. uhum. Se vai em festa, né, de criança, tem aquelas de brincadeiras. Aham. Ela não gosta de perder. E isso é uma coisa que eu tô tratando nela. Ninguém gosta de perder, né, gente? Mas Ninguém gosta. a gente tem que saber, né? Então, ela já tá me dando um traço que se eu não cuidar dessa parte dela, ela futuramente vai ser uma mulher que não vai querer perder. Vai querer falar não. E a vida tá aí, né? A gente Aí perde, recebe a um gente não do namoradinho, acontece isso aí. acontece. O ciúme. É isso aí. Tem adolescentes que não conseguem, Isso né? Com não. E a gente recebe não toda hora na vida. A minha neta ganhou agora um livrinho, Bob Good. Bob né? Good. Isso, Essa é a febre do Bob é a Good, febre do né? momento, ó. Aí A diretoria ajuda a gente quando a gente se perde. Aí a minha filha, mãe, eu quero um Bob Good. Uhum. Calma aí, Radassa, que eu vou te dar um Bob Good. Aí eu até comprei pela internet. Eu falei assim, não, mas tá errado, acho que não é isso não. Aí ontem chegou o da minha neta. Uhum. Ela foi lá mostrar aqui, Radassa, que mora em cima da minha casa, aqui, Radassa. Aí a Radassa começou a chorar. Porque ela estava chateada, porque a sobrinha, né, Assim, tinha ganhou o Bob primeiro. Good primeiro do que ela. Uhum. E eu tive que levar ela pro quarto, conversar com ela, falar que não era daquela maneira. Aí ela. Então, se a criança, quando ela apresenta, né, e os pais e a mãe não tá sensível Uhum. a perceber isso, vai crescer um adolescente, um jovem problemático. É sim. E isso, eu acredito até que dá um start para a vaidade também. Tem muitas pessoas que são tão vaidosas. Eu acredito que a vaidade exacerbada Isso. não é vaidade de beleza, não, é vaidade de ego. Quando ela é exacerbada, é justamente porque não teve aquele não lá atrás, porque não Não. enfrentou dificuldade com o não de um pai, de uma mãe, de Sim, ó. uma professora. A minha filha é de 27 anos hoje, né? Ela estava na fase adolescente, de toda maquiada pra escola. Aham. Eu proibi. Não, você tá indo pra escola. Uhum. Você não tá indo pra uma festa. Aí uma vez eu fui chamada na escola, porque ela sentava lá atrás e ficava se maquiando. Meu Deus. Mas quando chegava em casa, tava sem nada. Aham. Mas eu soube, naquele momento ali, corrigir ela. Uhum. Entendeu? Então é isso. Torna a repetir. É você saber identificar, é você saber conversar e educar o seu filho naquele momento que ele apresenta alguma coisa que no futuro pode dar problema. É isso aí. Você também tem uma filha de coração, né? Você quer contar pra gente um pouco essa história linda? Então, ela chegou na minha vida assim, que eu não sei nem como explicar, porque eu já tenho 1 ano e pouco de conselho, né? Aham. Eu já passou vários casos lá no conselho de criança, de não ter pra onde ir, da mãe não querer ficar e tudo.
Mas ela chegou lá no conselho e ela era abrigo. Ah, Ela era abrigo. Porque a família não queria mais. A mãe já não é mais viva, uhum. né? O pai, ele também não está presente. Então, os parentes não queriam ficar com a menina, de 16 anos. Ah, Eu olhei pra ela assim, cara, conversando com a pessoa que foi levar ela, né? Eu olhei assim pra ela e falei assim: você quer morar comigo? oh, meu Deus. É a mãe, gente, nascendo ali. Nasceu! O filho nasceu ali. E assim, você quer Coisa morar linda, comigo? toda Ela, arrepiada. eu quero. Eu Que quero. lindo. Aí eu fui e falei assim: você tem alguma casa que você possa ficar para que eu possa fazer tudo legal? Uhum. Porque eu não poderia pegar e levar ela pra minha casa, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Não, acho que eu já depois dela, acho que já ia fazer com um montão já. Uhum. Aí ela tem. Aí fui até essa casa, conversei com a senhora, Uhum. pedi para que ela ficasse lá, até eu resolver procurar um advogado, porque eu também não poderia perder o meu cargo, né? Sim, sim. E a advogada deu, na mesma hora, assim, coisa de dias, deu entrada, para poder pegar a guarda dela e tudo mais. Aí ele veio lá pra minha casa. Então, todo mundo abraçou ela, a Priscila. Coisa linda. Ama, Priscila! Linda! ama a Priscila. A Coisa Radassa, linda. se a Radassa fala, se ela, Priscila pegar a mochila e falar assim, ó, tô indo embora, hein? Mas tô indo embora, pode ser pra igreja. A Aham. Radassa já acha que ela vai embora. Né? E Oh. grita, não, mãe, eu não quero que a Priscila vá embora. Então, Você sabe que são conexões de isso. alma, né? E me fez recordar, há anos atrás, quando eu falei assim para Deus, se eu pudesse, eu adotava uma criança. Mas sabe como você fala, tem aquele desejo e morre ali? Você não dá Mas o continuidade. universo entendeu, amor, que lá atrás você queria muito. Então eu vi que foi de Deus, Uhum. né? Quando nós, assim, eu olhei para ela, olhou para mim e eu falei assim, quer morar para mim? Quer morar comigo? Ela, eu quero. Você sentiu no seu ventre esse amor. Isso é muito lindo. Isso. Parabéns pela sua atitude. Que Deus abençoe muito. Assim, foi muito rapidinho, foi muito rápido, porque quando eu liguei para advogada, eu falei assim, eu tenho que falar em casa, né? Aham. Para minha família. Sim. E o meu filho, de 21 anos, eu falei assim, olha, Cauã, isso, você é meu fechamento. Aham. É você que vai me dar apoio pro seu pai, pro sua irmã. Tá bom, mãe. Meu marido de primeira instância não Uhum. aceitou, porque homem é mais durão. Tem. Pai é coração mais duro, né? Sim, sim. Aí, eu falando com a advogada, tá, Luciana, todo mundo tá ok na sua família? Uhum. Todo mundo. Ela, já conversou com seu marido? Já conversei, pode Tá mandar a tudo ok. papelada que eles vão assinar. Aham. Aí eu peguei ela pra passar uns dias lá em casa e falei assim, olha, pra ele, eu só vou trazer ela pra passar uns dias aqui em casa, porque a mulher, ela sabe contornar Sim, as coisas, tá. né? Eu vou levar ela pra passar uns dias aqui em casa, tudo bem? Ele, só uns dias, hein? Eu, tudo bem. Aí levei ela e saímos, fomos pra piscina, tudo mais. Aí ele falou assim, quando acabar esses dias dela aqui, ela vai pra onde? Eu, vai pro abrigo. Não tem lugar pra ela ir. Ele, não, fala aí com um advogado, vê o que você pode fazer. Eu, tá aqui, assina aqui, por favor. Pode Aí já, Deus. eu já tava com tudo da Que advogada pra ele assinar. lindo. Então Ah. assina aqui. Então tá tudo E ele ok. assinou. Tá e boa. Todo mundo assinou. Deus é tremendo, Muito né? bom, muito bom. Deus Graças é a Deus. tremendo. Qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, O ECA. na né? sua atuação? Então, o ECA, ele é aquele que nos dá o norte, Uhum. né? Ele é a base legal. Porque se não tivesse o ECA, nós não saberíamos identificar um direito violado. Uhum. Nós não saberíamos qual medidas aplicar, né? Uhum. E o ECA, ele é isso. Ele é uma bússola para nós conselheiros. E muitas pessoas acham que o ECA, ele protege o adolescente infrator, né? Uhum. Mas não. O ECA, ele protege a criança em desenvolvimento, a criança, adolescente que está em estado de vulnerabilidade, Uhum. e ele educa. Uhum. Porque não adianta você punir uma criança e um adolescente sem você educar. É.
E quando nós temos um adolescente que comete esse ato infracional, o ECA, ele vai punir, mas ele vai dar a chance daquele adolescente mudar de vida, Entendi. entendeu? É um pai educador. Isso aí. Ah, mas, poxa, tá assim, o adolescente faz isso, porque o ECA, ele protege. Ele encobre o erro de um... Não. Não. O ECA, ele corrige Uhum. educando. Porque não adianta você botar seu filho de castigo ou você tirar a televisão, o videogame, mas você não falar o porquê que tá sendo tirado. É. Vou te colocar de castigo, hein? Acabou. Ficou. É. Né? Ficou. Tantas horas, a criança fica ali e tchau. E não sabe por quê. Uhum. E Importantíssimo. muitas das vezes ela volta a fazer aquilo de novo porque você não explicou o porquê que ela tava de castigo. É. Mas é o que está acontecendo, né? As pessoas estão com muita preguiça. Vou voltar no bebê reborn. Por isso que estão criando o bebê reborn. As pessoas estão com preguiça de educar, de ensinar, de criar filhos. As pessoas estão com preguiça. Muita. Entendeu? É preguiça o nome disso. Como a população pode ajudar a garantir o direito das crianças e dos adolescentes? Como a população pode ajudar o conselho tutelar? Tá. A obrigação, né, o dever de garantir, de proteger a criança e o adolescente é de todos, Uhum. né? É de todos nós. E como que você faz isso? Denunciando. Você tem que denunciar. Uhum. Você tem que cuidar também, ajudar a cuidar das crianças do seu bairro, da sua rua. É claro que não dá para você olhar, né, a criança do seu bairro inteiro, Uhum. mas aquela que está mais próxima de você, que você vê Uhum. quase todos os dias, né? Criança na rua, quando você vê uma criança na rua no sinal vendendo bala, ou você vê que aquela criança está ali, o adolescente está cometendo aquele ato ali infracional, é denunciando. É ajudando a cuidar da criança e do adolescente. Sim. É participar de políticas públicas, é participar é apoiando as escolas, porque muitos pais não apoiam É. as escolas, né? Uma coisa também que é muito frequente. Olha, é uma instituição tão sagrada, gente. É uma coisa também muito frequente. No meu tempo de criança, a minha professora corrigia a gente com giz na testa. Eu falo isso pro meu filho, que tem 13 anos. Eu falo isso para ele. Falava para minha filha também, quando ela tinha a idade dele. Eu levava na reguada, assim, ó. Que a gente cochilava, né? Assim, dava aquela cabeçada. Eu não cochilava, mas eu conversava. Teve uma vez que o meu reflexo foi tão bom que eu tava virada para trás conversando com a coleguinha. Quando eu virei, tava vindo o apagador na minha direção. Não era? Tia Sônia. Olha, eu fiz a alfabetização com tia Sônia. Beijo, tia Sônia, se um dia a senhora me assistir por aí. Eu fiz a alfabetização com ela porque ela alfabetizou o bairro inteiro que eu morei. Ela era professora. E ela era tão maravilhosa, ela aplicava esses cachecos, tá? Era reguada, apagador na mão, giz na cabeça, botava a gente virada para a parede. Era uma tortura, tia Sônia, mas maravilhosa. Eu saí da tia Sônia, eu entrei para alfabetizar, saí e fui entrar para a escola para iniciar, na época, a primeira série primária. Eu já pulei para a terceira série primária. Porque tia Sônia não deixava. Então, assim, você vê a importância daquela professora raiz, daquela professora maravilhosa. A gente não está falando aqui para professor agredir aluno, não, gente. Pelo contrário, né? Que os alunos que estão agredindo. Hoje em dia, se o professor colocar uma criança de castigo... A mãe vai lá querer bater no professor. Não, vai no conselho. Vai no conselho. Se uma educadora perceber que aquela criança possivelmente tem algum tipo de transtorno e falar com o pai ou com a mãe, vai no conselho. Eles não apoiam as escolas. Os pais, hoje em dia, não estão apoiando o professor. Isso é tão errado, gente. Muito errado. A escola é a nossa segunda família, o nosso segundo lar, a nossa segunda casa. É ali que a gente aprende. E a escola, assim, é o principal. É o principal. Porque se não fosse... A escola não teria médicos, nada. Né? Advogados, juízes. Então, o responsável ele tem que ensinar o seu filho a dar valor
aos professores, à escola. Sim, com Isso não certeza. acontece. Porque já chegou muito caso lá que a mãe foi lá reclamar que a coordenadora falou para ela procurar ajuda médica, que o filho dela poderia ter um transtorno. E a coordenadora tem um olhar, né? Aquela Sabe, criança. né? Porque fica bastante tempo na escola, Sim, né? Porque muitas das vezes a criança chega em casa, eu tô falando agora da criança, não do adolescente, e a mãe faz o quê? Dá um telefone, né? Ou vai para um videogame. Então, quem tem aquele olhar ali muitas das vezes é o professor, com certeza. é a professora, né? Que é aquele momento ali que ele tá sem a tela, que ele vai brincar, ele vai correr, ele vai. Com certeza. E ali a gente identifica. Seria muito bom, muito importante se os pais ele desse esse valor, desse mais ouvido, porque antigamente se dava, né? Dava. E a gente tinha medo dos professores. Sim. A palavra é essa, era medo. Medo. O professor entrava, a gente. Eu fui chamada uma vez na escola, meu filho tinha 6 anos. Aí eu fui chamada na escola, o telefone tocou, mas antes do telefone tocar, a coleguinha veio, tia, ó, o Matheus tá lá na escola, só vai sair quando você for lá. E eu morava perto, eu morei perto de escola. Aí eu fui, cheguei lá, o Matheus estava lá sentadinho. O que houve? Ele deu um bico na perna da professora. Eu lá, aqueles anos, muitos anos atrás, né? Eu falei assim, vou te dar uma surra. Aí a diretora, calma, mãe, calma. Não, porque ele nunca fez isso, ele tá errado. Botei ele de castigo, fiz ele pedir perdão pro professor na frente de todo mundo, corrigi ele naquela hora. Sim. E fui pra casa, botei ele de castigo. E falei, se eu voltar de novo a se chamar na escola, em qualquer fase da sua vida, a gente vai se aborrecer seriamente. Falei pra ele, nunca mais. Meu irmão, na segunda série escolar, tinha uma. Antigamente se usava pastas. Não sei se você lembra, não era mochila, eram umas pastas. E meu irmão, a professora falou qualquer coisa para ele que o desagradou. Ele pegou a pasta e a professora lá escrevendo, ele foi Tacou. A professora desmaiou. E aí socorre a professora, não sei o que, não sei o que. Papai foi nos buscar na escola sem saber de nada. Quando chegou lá, a diretora, olha, seu filho, a gente está falando aqui, gente, de 1986, Isso 87. aí. Tacou, a professora desmaiou. Meu pai olhou para ele, meu pai só fez assim. Eu nunca vi meu pai batendo na gente, né? Ele gritava muito, tinha uma voz muito forte, mas papai tirou o cinto. A diretora, não, o senhor não precisa fazer ele, a senhora não se mete, que agora é entre eu e ele aqui. Quando foi que eu bati no seu rosto e paf nas pernas? Quando foi que eu te dei autorização para bater no rosto de alguém? Paf. Que falta de respeito. Olha, E nunca mais, né? nunca mais. É isso, é essa Nunca educação, é essa importância. Nunca mais. Porque os princípios, eles estão quebrados. Estão perdidos. Porque quando se tem esse princípio da educação, né? Se cresce um adulto saudável, um jovem Sim, saudável. meu irmão apaixonado pelo meu pai. Nossa, era assim, um encarne, é isso. O que você diria para quem acha que o ECA protege demais o jovem infrator? Porque eu escutei muito isso. Então, como eu tinha falado anteriormente, né? O ECA, ele não protege. Uhum. Ele oferece oportunidade É. para o jovem infrator, né? Tem projetos, tem uma série de caminhos que faz o adolescente ele mudar de vida. Uhum. Ele refletir, o ECA faz ele refletir naquilo que ele fez. Uhum. Ele tem a chance de mudar. Sim. E como eu falei, não adianta a gente punir sem educar. É. E ao contrário do que muitas pessoas acham, o ECA ele não protege sem educar. Ele protege sim, mas ele educa. Isso aí. Você acha que as leis são brandas para jovem infrator aqui? Agora é sua opinião. A minha opinião. Na minha opinião, eu acho. Então, na minha opinião, eu acho. Eu também acho. Porque acho que poderia ter um pouquinho. Um divisor de idades. Isso aí. Né? Eu acho que esse negócio de 12 anos completos até 18, Sim. ele poderia mudar. Eu também acho. Por quê?
com quantos anos que você pode votar? Sim. Entendeu? Se o adolescente ele já pode votar, E existem adolescentes infratores que, infelizmente, se apropriam dessa lei para cometer crimes sérios. sim, Para cometer crimes. Eu falo porque eu fui assaltada em um ônibus no ano de 2000, saiu até em reportagens, teve trocas de tiro e um deles, o que mais atirava, era um um jovem. jovem. Sim. E ele levou vidas dentro desse ônibus que eu estava. Então, assim, ele era um jovem que devia ter 16, 17 anos. Então, eu acho que Era o deveria cálculo ali que eu faço. ser mais rígida com adolescente de 16 anos pra cima. Sim, eu também acho. Eu chorei muito com uma mãe que o filho acho que foi assaltar, eu não lembro, e a polícia pegou e essa mãe chorando muito, falando porque Dia das Mães, Semana das Mães, e ela falando por que que você me deu isso de presente? Eu trabalho fora, eu te sustento, eu te dou tudo na medida do... E ele calado, assim, às vezes gritando por dentro. A gente não sabe qual é a história do contexto, mas eu chorei muito, Que porque assim, Sempre tem uma história. sempre tem uma história. Muitas mães, o pessoal fala assim: ah, mas a mãe não cuidou. Tem mães que trabalham seriamente, são mães solos. Que, assim, precisa deixar Fazer uma aquela escolha. criança, Isso aí. muitas das vezes, em casa, Isso. né? Ou com outras pessoas que não vai dar a mesma educação Mesmo que ela daria, o suporte, mesmo isso. suporte, para trabalhar, para levar o sustento para dentro de Tem que casa. optar. Ou ela trabalha, ou ela fica em casa com o filho. Ou ela trabalha para trazer o pão, a educação, um estudo, uma cama, um quarto, Isso né, um lar. Ou, muitas mães só. Eu tô doida para receber uma mãe dessas assim guerreiras aqui que lutam assim. Que lutam, Todas as mães é. lutam, mas eu queria uma história bem impactante para falar justamente sobre isso, porque as mães muitas das vezes são marginalizadas. Nesses casos de jovens infratores, porque a mãe abandonou, A porque a mãe mãe abandonou. trabalha. Muitos, assim, existem casos de abandono, lógico. A gente aqui ouviu vários. E eu acredito em vários também. Só que existem casos de que a mãe precisa fazer essa escolha. E muitas das vezes, dos casos que chega lá no conselho, até a mãe precisa de uma ajuda psicológica. Sim. Porque viveu naquele casamento abusivo, Uhum. o pai agredindo a mãe, o pai agredindo os filhos, Pai Aí- que abandonou. o pai que abandonou, ou o pai que foi morto pelo tráfico. Uhum. Aí como que vai crescer essa criança? É. Que espelho, né? Eu acho que de 100, acho que tira uma que vai pelo caminho certo. Uhum. Quando essa família tem esse conflito, né? Tem Sim. eu acho que um vai pelo caminho certo, porque o restante não vai. É muito triste. E a gente olha assim, são tantas histórias, né? Tristes de crianças com vidas perdidas, infância perdida, que não né? volta atrás. Não volta. Né? Às vezes você vê um adulto brincando, aí você brinca e fala assim, ué, tu não teve infância, não? Tá na quinta série ainda? E realmente acho que às vezes não teve realmente a infância. Porque precisou trabalhar, precisou ir para um sinal. Assumiu o papel do pai. Assumiu o papel do pai. Muitos. Teve uma vez que, recentemente, eu estava indo para uma festa e a gente passou assim perto de um sinal e tinha um garoto vendendo bala. Aí eu falei assim, calma, para o carro. Que era o meu filho. Ele, mãe, você não está trabalhando. Arrancou com o carro. E não deixou eu. Entendeu? Porque você, igual o médico. Se um médico vê uma pessoa na rua passando mal, ele não vai ajudar? Vai ajudar. Ele tem que ajudar. E a mesma coisa somos nós. Sim, com certeza. Né? Agora, você pegou já muito caso de próprio pai estuprou a filha, o filho. Você já teve, assim, casos de... É muita recorrência, assim? Não é muita. Uhum. Do pai, não, né? Não é muita, mas já teve casos. Já. Mas é mais, assim, padrasto, irmão, o irmão, tio. Do avô foi esse, né? Mas é mais assim, padrasto, tio, irmão. E você olha pra cara daquela criança destruída por dentro. Destruída. Assim,
quando ela fala, quando ela dá o primeiro relato, a gente não pode mais perguntar. É proibido, porque você vitimiza aquela criança ou aquele adolescente. Aí tem que ser uma escuta especializada. Quantas vezes eu já fui na delegacia para representar, fazer lá o boletim? Porque, vamos supor, estava a cuidadora da criança com a criança, que ela não é representante legal, poderia estar ali, né? Fazer um relato de que a menina contou para ela que foi abusada pelo tio, que mora no mesmo quintal do pai. Sempre assim, uma pessoa muito próxima, né? Muito próximo. E eu ter que ir na delegacia, fazer o boletim. Aí eu faço aquela notícia de fato, informo o MP, tiro a menina do risco, né? Que primeiro você tem que tirar a criança do risco, né? Tirou do risco e tem todo o acompanhamento. Aí a criança tem que fazer acompanhamento no CREAS, no PEACA e tudo mais. Eu recebi uma pessoa, subsecretária da mulher aqui de Nova Iguaçu, e ela contou um caso de uma menina que foi estuprada e o estuprador até arrancava pedaços dela. Você já pegou um caso assim muito... Não. Um caso que eu peguei foi que ele abusou da menina de 9 anos até 12 anos. 9 anos, gente. De 9 a 12. Meu Foi Deus. quando ela, assim, mudou drasticamente na escola e a escola me acionou. Imagina a cabeça... O que que ela... Ela tentou se matar. Tadinha. Ela tinha cortes. Gritava por dentro. Aí eu perguntei pra mãe, por que sua filha... Sabe por que sua filha tentou se matar? Ela não. E a mãe, ela não procurou ajuda naquele momento em que ela viu a filha tentando se matar. Será que não quis enxergar o que estava acontecendo? Porque também acontece. Acontece. E ela falou que tinha que deixar... Mulheres que amam mais os maridos do que os próprios. Sim, acontece. Mas essa culpabiliza até a vítima de estupro, né? Eu vi um caso que a mãe culpabilizou a própria filha. Você está querendo acabar com o meu casamento? Sim. Chegou lá no conselho, foi segunda-feira. Um pai, uma filha, que ela esteve no abrigo. Ela morava com a mãe e com o padrasto. Ela relatou para a mãe que o padrasto tinha abusado dela. E a mãe não acreditou. Preferiu acolher a filha. Gente... Acolher a filha. Aí o pai... Porque depois que uma criança entra para uma instituição de acolhimento, tem todo um processo. Acolher, assim, ela preferiu doar, vamos botar no grosso, pro abrigo. Foi pro abrigo. Para não enxergar que o marido estava estuprando a filha. Isso. Que é isso? E depois que a criança entra pro abrigo, ela, para ser inserida de novo na família, tem todo o processo, né? A vara da infância, ela estuda, ela... eu vou me livrar aqui desse problema aqui, ó, que ela tá me incomodando aqui. E o pai conseguiu pegar a menina de volta. E essa criança? E esse pai é bom para essa criança? Não é. Graças a Deus. Ele foi lá no conselho e a gente conversando, vi que ela precisava mesmo de um acompanhamento psicológico. Que o pai sempre é aquele ogro, vamos supor, não tem entendimento. Então ele não sabia o que tinha que fazer com a filha, né, dos acompanhamentos. Aí deu acompanhamento para fazer psicólogo e tudo mais. Mas acontece sim da mãe não acreditar na filha. E essa mãe, ela pode ser judicialmente incriminada. Ela tem que ser. Pode. Ela tem que ser, pelo amor de Deus. Só que ela não mora aqui, né? Ela mora em outro estado. Outro município, quer dizer. Mas aí avisa. Um município entra na justiça, entra. Né? Porque, assim, o padrasto a estuprou e a mãe a violentou pra vida. Pra vida. Né? É uma mãe que a violentou. Você já se imaginou você passar por esse trauma de ser violentada, contar pra sua mãe... Acolhedora, aquela mãe que você quer que... E a mãe não acreditar? Isso acontece demais. Acontece. Isso acontece demais. Acontece. É um trauma que a adolescente ela leva pro resto. O que eu não consigo entender é uma mulher sobrepor o amor de mãe, porque a gente já ama no ventre. Sobrepor um homem ao amor de uma mãe, de um filho. Isso não existe. Assim, e o homem não era nem o pai, né? Era o padrasto. Como que você ama mais um homem do que um filho que você gerou, amamentou, né?
e você vê aquele safado, aquele... São as misérias humanas, eu né? não entendo muito das Dá vontade de pedir para Alexa desligar, tocar a última trombeta. Eu te juro que eu tenho vontade de falar, Alexa, toca essa última trombeta. Porque a impressão que eu tenho é que já houve o arrebatamento e nós ficamos. Assim, Não é possível. Jesus, ele tá voltando. É. Então, ele tá voltando para aquelas pessoas, vamos supor, que sabe que não vai aguentar, então ele vai e tira. Sim, é. Ele tá voltando. Porque tá na Bíblia, o amor de muitos se esfriaria, né? E tá se esfriando. Nossa Senhora. Até o amor de mãe. Amor de mãe, como é que vê sua filha sendo estuprada ali e vai, não, você tá atrapalhando a minha vida, aquele homem. Eu nem Eu amo sei aquele homem, eu sou mais aquele homem, Do ele quê? não ia fazer isso. Eu nem sei, gente. Eu vou te falar, eu não tenho. Eu fico assim, olha, eu vou te falar. Por isso que eu falo, eu jamais conseguiria num negócio desse. Que ali, minha filha, eu já ia direto Às vezes, para uma assim, ó, delegacia que eu não aguento. logo no começo, eu chegava em casa chorando, quando tinha esses casos. É isso que eu ia te perguntar, como fica a sua estrutura emocional? Então, no começo, eu chegava em casa chorando, eu abraçava a minha pequena, olhava para minha neta, olhava aquele cuidado de não deixar com ninguém, sabe? Porque poderia fazer. E hoje, eu já não tenho mais esse medo, né, Uhum. de não voltar para o trabalho, mas, porém, eu fico muito preocupada. Eu acordo de madrugada pensando no que eu posso fazer para aquela criança, o que eu posso, quando o caso é um caso mais complexo, né? O que eu posso fazer? Eu entro em articulação com as redes, porque, como eu falei, o conselho é a porta de entrada. Sim. Quando entra, tem outras redes ali dentro. Tem o Uhum. CRAS, tem o CRES, tudo para te ajudar. Então, eu entro nessa articulação e articulo com o CREAS, o que a gente pode fazer, o CRAS. Então, me tira o meu sono. Infelizmente, não tem como. A pessoa fala assim, mas você tem que chegar em casa e esquecer. Não tem. Não tem, você é humana, você é mãe, você é Não tem avó. como. Eu também não conseguiria. Eu, Luciana, não Uhum. consigo agir assim, dessa maneira. Eu sempre vou estar, quando é uma coisa mais que eu não consegui resolver naquele dia, eu vou pensar, vou ficar pensando uma maneira de resolver aquilo. Uhum. Então, eu acho que futuramente, acho que até eu vou precisar de um psicólogo. Vai sim, gente. Uma terapia é Uma vida, hein? terapia. Terapia é vida. Que conselho você pode dar para uma mãe, para uma tia, para uma avó que toma conta daquela criança que fica em casa? Né? A mãe precisa trabalhar, o pai, não sei. Que conselho você daria para aquele responsável que fica em casa? Eu dou vários, né? Eu sou a louca que não senta no colo do titio. O sinal verde, amarelo e vermelho qual é? Amarelo aqui, verde aqui, vermelho aqui. Eu faço os sinais, eu sou a louca do negócio. Que conselho você daria para essas pessoas assim? Para ter o cuidado. O cuidado da conversa, para que a criança não seja violentada? Isso, e retorne para eles, né? Sim. Se acontecer. O ensinar. Olha para essa câmera aqui, diretor, ela vai olhar para essa câmera aqui. O ensinar. Quando você ensina a criança que não pode ter segredos, que não pode tocar em certas partes, isso já é um grande avanço. Porque se um adulto chegar para aquela criança e falar assim, vem cá que eu vou te contar uma coisa, eu vou te contar um segredo, eu vou fazer isso, e você não conte para ninguém. Epa! Minha mãe, minha tia, minha avó falou que não posso ter segredo. Então, é o educar. E é o prestar atenção nos pequenos sinais. Porque a criança, ela dá sinal de que algo está errado. Né? Se você vê que aquela criança, aquele adulto, tá muito assim, senta aqui no colo do tio, ou senta aqui no colo do vovô. Não deixa. Mas é psicose da sua cabeça. Não é, gente. Você só tá prevenindo. Eu não tô dizendo que aquela pessoa vai fazer, mas é aquilo que falaram para mim uma vez. Abusador não tá escrito na testa. Eu sou abusador. Então é melhor a gente prevenir do que remediar. E geralmente está dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, ao redor. É um irmão, é um primo, é um tio, é um avô. Um abusador nunca é de longe, né? Raro, né? E pasme, tem abusador mulher.
Tem algum caso aí Tem. rápido? Conta Rápido. pra Posso gente. contar rápido? Pode contar, claro. Bem rápido. Pode contar. Conta no seu tempo, pode contar. Tá. Eu tenho um adolescente que o pai chegou no ano passado no conselho, né? Primeiro chegou foi um ofício Uhum. para me acompanhar. Eu fui até a casa para acompanhar, ele não estava, notifiquei, ele foi até o conselho. A mãe abusou do menino, Mãe, própria mãe? própria mãe, Quantos anos? 12 anos. Ela obrigava o menino a ter relação sexual com ela. Meu Deus. Nós aqui falamos dos homens, né, de tudo, mas existe Existe, abusador de todos os tipos. existe. Ela obriga. E essa, Obrigava. Hoje como ele é um vocês menino. descobriram? Como foi Então, isso? ele não morava aqui, Uhum. morava fora, né? E a mãe, um parente da mãe denunciou para o conselho de lá, onde eles moravam, Uhum. e a justiça tirou esse menino da mãe e deu pro pai. E o pai mora aqui no Rio. E a justiça, o conselho também, ele faz o declínio daquele caso, Uhum. né? Vamos supor, o adolescente ou a criança, ela é acompanhada pelo Conselho de Nova Iguaçu. Sim. Aí os pais se mudaram para Belford Roxo. Uhum. O conselho faz o declínio para Belford Roxo. Entendi. E quando o conselho fez esse declínio, a justiça daqui mandou a gente ir atrás. E foi quando eu pude conversar com o pai, né? E o adolescente dá trabalho na escola porque a sexualidade dele aguçou. Ah, meu Deus. Aguçou. Já é acostumado a fazer, né? A ter relação. Ele passa a mão nas meninas, ele quer ver debaixo da saia. Provavelmente tem um grande risco de se tornar um abusador. É isso aí. E essa mãe está presa? Não, eu não sei da mãe. Porque mora lá pro lado de Florianópolis, se não me engano, Rio Grande do Sul. O que se lembro. passa na cabeça? Deve ter ficado, com certeza deve ter ficado detido. Ah, sim. Com certeza. Você imagina uma criança, um pré-adolescente, sendo devastado. Aí Pela você pensa, mãe. o que se passa na cabeça dessa mãe? Fazer isso com o filho. Não, e tem advogado que vai dar, que querem que pedofilia, essas coisas, seja tratado como doença e não crime. É crime. crime. É crime. É crime. Você mata a alma daquela criança. Você mata a alma daquela criança que vai se tornar um adolescente. É um crime isso. Isso não pode ser uma doença. E é isso. Se você quer proteger, educa. Ensina a criança. Eu falo para minha filha, quem pode mexer aqui? Quem pode mexer aqui? Ela, ninguém, só a doutora. Só você, mamãe. Isso aí. E se alguém tentar mexer, o que você faz? Eu grito e saio correndo. Isso aí. Você pode ter segredo para alguém? Não, não posso ter segredo para mamãe. Isso aí. Então, se você educar, ensinar, a criança já vai crescer sabendo que aquilo que tentava fazer com ela vai ser errado. É isso aí. Gente, olha, que lição, que coisa linda. Eu passaria, por favor, horas aqui com você, porque você nos ensinou, Obrigada. você trouxe todo esse Tentei. conhecimento. Não, tentou não, gente. Ela é um canhão de luz aqui pra gente e para muitas pessoas que estão passando por esse problema, né, com essas questões. Eu queria dizer a vocês, procurem um conselho tutelar, porque é de suma importância, salva vidas, salva histórias. Luciana Lemos veio aqui trazer para a gente agregar, né, trazer esse conhecimento, trazer essa causa tão importante. Eu queria há muito tempo conversar com um conselheiro tutelar, uma conselheira, justamente para trazer tudo isso aqui. Eu só tenho a te agradecer, Luciana. agradeço Muito poder obrigada. fazer parte, assim, alertar, né? Com As certeza. famílias, os pais e a mãe que assistir e saber mudar um pouquinho, né? Tentar. Ajudar. Vidas serão tocadas aqui, eu tenho certeza, e alertas foram dados. Eu acho que hoje, né, as pessoas vão olhar para aquela criança com um outro olhar, vai
vigiar mais, vai participar mais. Com certeza, gente. Com certeza. Muito obrigada. Minha gratidão é Eu enorme. agradeço. Noca te agradece. Gente, aqui, Noca. Gostou, Noca? Eu amei. Noca também gostou, porque a Noca não gosta de pouca vergonha, não. Aqui, ela dá logo uma paulada. Gente, eu queria muito agradecer vocês, a companhia. Eu queria muito agradecer meus seguidores do TikTok, do Instagram, do YouTube. Continuem, gente, para que essas histórias, para que esse conhecimento chegue a quem precise. E a gente está sempre precisando de conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço. E a Casa de Noca traz isso, né? Não ocupa espaço para gente. Obrigada, gente. Eu queria mandar um beijo pro povo do Ceará, que está lá no TikTok. Fiz live esses dias. Beijo, gente do Ceará. Linda, gente bonita, gente dourada. O pessoal do Ceará é dourado, né? Gente linda. Eu queria mandar um beijo enorme para o meu Rio de Janeiro, para todos. Pessoal lá de Portugal. Tem gente do Japão. Gente, é muita gente. Obrigada. Essa semana farei live novamente. Sigam, compartilham, curtam, comentem, interajam com a gente, porque é de suma importância para que assuntos como esse venham aqui e sejam um canhão de luz na vida das pessoas, tá? Sigam a Luciana também. Qual é o seu arroba, Luciana? Luciana Lemos. Arroba Luciana Lemos. Arroba Casa de Noca. Obrigado aos parceiros da Casa de Noca, sempre com a gente. Estúdio Luciana Sobral, Fábio Ótica, Chopp de Rua, Artes e Pétalas, Semijoias, CA Semijoias, Gina Arte. Gente, obrigada pela parceria, obrigada. A Nova Podcast, que nós vamos estar aqui na próxima semana com plateia, gente linda. Vocês vão ver. Beijo, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma semana cheia de boas novas pra gente. Beijo, obrigada, meus amores. Tchau. Tchau.